Pai do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 11. Vamos ler aqui o 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e os escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Vamos ler o 3. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui que Atalia, né, quando soube que seu filho Acasias, né, era morto, ela mandou matar, né, todos os seus netos para que ela viesse a reinar em lugar do seu filho. E a palavra do Senhor vai falar que a irmã, né, do rei Acasias tomou Joás, um dos filhos do rei, para que ele não viesse a ser morto, né, junto com seus irmãos. A palavra do Senhor vai falar que ela pegou ele e escondeu, ele e a sua ama, né, na casa do Senhor. Escondeu ele 6 anos na casa do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, né, nos ensina, né, que quando o Senhor tem um propósito, tem algo, né, em nossas vidas, por mais, né, que a ameaça venha até de dentro de casa, como foi aqui o caso, né, veio da própria avó dele. Mas o Senhor sempre arruma um jeito, né, de nos socorrer, de enviar alguém para que venha, né, nos ajudar, como que aconteceu aqui, né, com o filho, né, do rei Acasias. A irmã, né, do rei Acasias tomou aquele menino, o seu sobrinho, e o escondeu na casa do Senhor, para que Atalia, né, não viesse assim a tirar a vida dele como tirou a vida de todos os seus irmãos. Então, irmãos, que o Senhor já fala conosco, já desde já aqui, é que nem que seja assim, precisa ele nos esconder assim, por algum tempo, mas que os planos do inimigo para nos destruir, para tirar a nossa vida, vai ser frustrado. O que o inimigo tem tramado contra a sua vida não vai prosperar, porque o Senhor já determinou o livramento para você. Assim como ele foi aquele livramento para esse menino, né? Que a sua própria avó tentava contra a sua vida, porque tinha sede de poder. Mas o Senhor enviou, né, a sua tia para poder, né, tirar ele do meio, né, dos seus irmãos e o esconder. Porque o Senhor tinha um plano na vida daquele menino. E é assim na nossa vida, quando o Senhor tem um plano, um propósito, por mais que o inimigo se levante, até mesmo dos meios dos nossos, das pessoas mais próximas a nós, mas o Senhor sempre vai enviar, né, uma porta de escape, um socorro. O Senhor sempre vai arrumar uma maneira de nos livrar, de nos guardar. E a palavra do Senhor vai falar ainda mais aqui no 4, irmãos. Vai falar assim: e no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui, que no tempo certo o Senhor, né, mostrou esse menino. Ele ficou ali escondido, né, 6 anos na casa do Senhor. Mas quando chegou o tempo do Senhor, né, fazer esse menino rei, que a palavra do Senhor vai falar, né, que depois chegou o tempo dele virar um novo rei, né, aqui ele foi assim, o Senhor mostrou, ele passou um tempo ali, né, escondido, um tempo de anonimato, mas aí depois chegou o tempo do Senhor, né, honrado, o Senhor fazer rei,
o Senhor mostrar até mesmo para a sua avó. Aí a palavra do Senhor vai falar aqui mais no 10, irmãos. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, e da banda do altar, e da banda da casa, junto ao rei, em redor. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que aí o sacerdote, né? O sacerdote. Peraí, irmãos, deixa eu achar aqui. O sacerdote Joiada, né? Deu ordem, né, aos centuriões para que guardasse essa criança quando chegou o tempo dele ser apresentado, né? Ao povo e até mesmo a sua avó para ser o novo rei de Israel. Vai falar aqui que o sacerdote Joiada deu ordem, né, aos centuriões, né, os da guarda que tinham feito concerto com ele na casa do Senhor, para que viesse a se preparar e guardar aquele rei ali, para que aquele rei viesse a ser protegido de qualquer, né, ataque de pessoas ligadas, né, à sua avó, ou até mesmo dela mesma. E aí a palavra do Senhor vai falar que ele deu, né, os escudos, as lanças, as armas que eram, né, do rei Davi. E aqui mais uma vez o Senhor nos ensina, né, que venhamos guerrear com as armas que o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Tem o nosso tempo de anonimato, mas tem o tempo também que o Senhor nos mostra e precisamos estar revestidos, né, com as armas que o Senhor tem colocado em nós. A irmã nos 17 vai falar assim: E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o sacerdote Joiada, né, fez um concerto com o povo e com o rei, para que fossem, né, um povo do Senhor, para que seguissem, obedecessem a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, para que ele viesse, né, ter um reinado próspero, um reinado, né, abençoado, um reinado assim, na presença do Senhor verdadeiramente. E aqui também, irmãos, no 19 vai falar assim: E tomou os centuriões e os capitões e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda da casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. E era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor vai falar aqui, né, que o povo se alegrou, né, que mataram, né, a Atalia, que era uma mulher ruim, era uma mulher perversa, né, que a gente pôde ver a perversidade dela, né, com os próprios netos. E a palavra do Senhor vai falar que quando fizeram, né, o rei Joás como rei, aos 7 anos, o povo se alegrou. Então, irmãos, não importa, né, quem tem se levantado para tentar atrapalhar os planos, os projetos de Deus na sua vida, porque quando chega o tempo do Senhor, né, lhe exaltar, do Senhor lhe honrar, do Senhor cumprir o que Ele tem na sua vida, quando chega o tempo, não adianta ninguém tentar se levantar, porque não vai conseguir frustrar os planos de Deus na sua vida.
Amém, irmãos? Então, foi só até aqui a palavra que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor, Pai, nos instrui, né? O caminho que devemos andar. O Senhor nos ensina, Pai, que devemos estar seguindo os teus caminhos, seguindo a tua vontade. Porque a tua palavra fala, né, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então queremos te agradecer por essa palavra. Quero te pedir também que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada irmã, Senhor, que ouvir essa palavra, que receber essa palavra que vem da parte do Senhor. Que o Senhor venha estar entrando em lares, com libertação, com salvação, com realização de sonhos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que venhamos usar sim as armas, né? Que o Senhor colocar em nossas mãos, porque quando chegar o tempo, o Senhor nos apresenta e o Senhor realiza, né, o propósito dele em nossas vidas.